Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora o módulo 1 de Freud, direto ao ponto. Então, eu quero que você se sinta aqui muito bem-vindo, muito acolhido e vamos começar de imediato, né? Porque essa é a ideia desse curso. Então, primeiramente, deixa eu te contar o que você vai encontrar por aqui. Esse curso, ele é dividido em 10 módulos com tudo que você precisa saber para compreender a base da psicanálise freudiana. A gente vai passar pela vida, obra, teoria e prática clínica do começo ao fim. A gente começa pelo começo, a vida e obra de Freud. Da infância às influências intelectuais, da medicina à criação da psicanálise. Você vai entender como a trajetória pessoal e o contexto histórico moldaram as ideias dele. E por que o seu legado ainda impacta tanto a psicologia hoje. Antes de adentrarmos na teoria, é essencial conhecer o homem por trás dela. No módulo 2, a gente entra na estrutura da mente, o id, o ego e o superego. Você vai entender como essas três instâncias funcionam dentro de nós, como entram em conflito e como isso se manifesta na vida real e na clínica. No módulo 3, a gente mergulha na teoria do inconsciente. Freud mostrou que muito do que sentimos e fazemos está fora do nosso controle consciente. Vamos entender os sintomas, a repressão, os sonhos e os mecanismos que revelam aquilo que está escondido. Nada é por acaso, nem mesmo aquilo que a gente esquece. No módulo 4, apresentamos a teoria do desenvolvimento psicossexual. A gente vai passar pelos 5 estágios da infância e entender como cada um deixa suas marcas na personalidade adulta. No módulo 5, a gente explora o complexo de Édipo, um tema polêmico, mas essencial para quem quer entender psicanálise freudiana. Você vai entender como ele se forma, como se resolve ou não, e o impacto disso nas relações humanas. O Édipo não ficou no passado, ele vive nos vínculos que a gente cria até hoje. No módulo 6, falamos sobre a interpretação dos sonhos, um dos temas mais conhecidos de Freud. Você vai aprender como os sonhos funcionam e por que Freud os chamava de estrada real para o inconsciente ou via régia. No módulo 7, a gente se aprofunda nos mecanismos de defesa. Você vai identificar estratégias psíquicas que usamos sem perceber e como elas podem proteger ou atrapalhar no dia a dia. No módulo 8, o foco é a transferência e a contra-transferência. Como os sentimentos do passado reaparecem na relação com o terapeuta e como isso pode se tornar um ponto central no processo de cura. No módulo 9, nós estudamos as pulsões de vida e de morte. Você vai entender a tensão entre Eros e Thanatos e como essa dualidade nos atravessa em tudo o que fazemos. E no módulo 10, fechamos refletindo sobre o legado contemporâneo de Freud. O que ainda faz sentido? O que foi transformado? Por que suas ideias continuam tão necessárias nos dias de hoje? Conhecer Freud é, acima de tudo, um convite para se conhecer melhor. Então eu acho que é isso. Esse curso foi criado com muito cuidado, com muito estudo e com a intenção de ser direto ao ponto, mas também profundo, também humano e também com a possibilidade de ser transformador. Você vai ter acesso às videoaulas, os slides, ao livro digital e, se quiser, poderá fazer o teste final para obter o seu certificado de conclusão dessa parte teórica. E se tiver em busca de um certificado de formação teórica completa, vai poder adquirir o módulo com estudos de caso à parte na plataforma, no site ou entrando em contato com a gente pelos nossos canais ou redes sociais. Mas o mais importante, mais que o certificado, é que esse conteúdo possa te tocar e te transformar. Então, se acomoda aí, respira fundo e vamos juntos. Agora sim, começando pelo módulo 1, a vida e obra de Sigmund Freud. Bom, mas antes de qualquer conteúdo técnico, eu quero te convidar para refletir comigo. Olhem só para essa frase. Nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo rio e nem o mesmo homem. Essa frase é de Heráclito de Éfeso. Ela fala de transformação. E é exatamente disso que a psicanálise trata. Na psicanálise, quando revisitamos memórias, traumas, dores ou fantasias, nós também somos transformados no processo. Por isso, mesmo que o passado seja o mesmo, e ele é, quem olha para ele hoje já é alguém diferente. Então, qual é a proposta desse curso?
A proposta é justamente oferecer um conteúdo que transforme. A visão é tornar os conceitos fundamentais da psicanálise acessíveis, claros e aplicáveis. Quero que você consiga trazer a teoria freudiana para o seu dia a dia, seja você estudante, terapeuta ou alguém em busca de se entender melhor. E a missão aqui é ser uma referência teórica, mas também humana e também acolhedora. Apresentar o pensamento dos grandes nomes da psicanálise com simplicidade, profundidade e, acima de tudo, com respeito à sua jornada. Esse curso é baseado no volume 1 da coleção Psicanálise Direto ao Ponto, um material que eu escrevi com muito cuidado justamente para ser didático, direto e útil, o máximo possível. Aqui você terá acesso à vida, à obra e aos principais conceitos desenvolvidos por Freud, o pai da psicanálise. A ideia é que você aprenda de uma forma fluida, sem precisar decifrar textos excessivamente técnicos, mas sem perder aquela profundidade que é tão importante e que esse conteúdo merece. E, afinal de contas, né, por que essa coleção existe? Eu já tinha comentado no vídeo introdutório, mas não custa reforçar. E como eu disse, ela nasceu de um incômodo, de perceber como a linguagem técnica afasta muita gente. Muitos desistem de entender Freud porque se perdem no vocabulário. Eu pensei, não precisa ser assim. Então, eu escrevi pensando em quem, assim como eu, já sentiu a frustração de tentar entender a psicanálise e ter essa dificuldade. Aqui você vai encontrar uma linguagem acessível, mas sem abrir mão de um conteúdo rico e que te gere transformação. Porque a psicanálise merece ser compreendida e você merece compreender. E, bom, eu já havia falado também na introdução sobre quem eu sou, né? Você já sabe, mas eu destaco aqui essa frase de Nietzsche, né? Eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos. Eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Então, talvez seja assim para todos nós. Somos feitos de muitas vozes, muitos rostos, muitas formas. Em cada um habitam contrastes e contradições, e é nessa mistura que nos tornamos inteiros. E agora, sim, finalmente, vamos entrar no primeiro conteúdo, a vida e obra de Sigmund Freud. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora sim, começando o módulo 1 do nosso curso. Vamos abrir a apresentação aqui. Então, vamos entrar na vida e obra de Sigmund Freud. Bom, para a gente entender de verdade, né, o que Freud pensava, primeiro a gente precisa conhecer o mundo em que ele nasceu. Freud veio ao mundo em 1856, numa cidade chamada Freiberg. Na época ficava no Império Austro-Húngaro. Hoje faz parte da República Tcheca. Ele nasceu numa família judaica e desde o primeiro dia de vida, então, já ocupava um lugar de diferente na sociedade. Diferente não só por ser único, mas por viver em um ambiente marcado por preconceito, por tensões políticas, por barreiras sociais. A Europa do século XIX estava em ebulição, avanços científicos, disputas territoriais, guerras e um conservadorismo religioso muito forte. Então Freud nasce no meio desse caos e não parece coincidência que ele tenha se tornado um dos pensadores mais ousados e polêmicos daquele tempo. Muitas vezes as ideias mais revolucionárias nascem justamente do incômodo, daquela sensação de tem alguma coisa errada no jeito como o mundo funciona, sabe? Quando tinha 4 anos, Freud se muda com a família para Viena, praticamente o centro cultural e intelectual da Europa naquela época. Foi lá que ele viveu quase toda a vida criando raízes e formando a sua visão de mundo. O pai era comerciante com ideias progressistas, a mãe, afetuosa e presente, tinha com Freud uma ligação muito intensa. Ele era o filho mais velho de um segundo casamento e recebia uma atenção especial dentro de casa. Desde pequeno, Freud já ocupava um lugar simbólico muito importante para a mãe. E talvez por isso tenha se interessado tão cedo por tudo que envolve o afeto humano. Quem sabe ali já estivesse nascendo o psicanalista, mesmo sem que ele soubesse. Na escola,
Freud não era um bom aluno, ele era excelente, brilhante, dedicado, competitivo. Aos 8 anos já falava alemão, latim e grego. Mais tarde, ele acrescentaria ainda o francês, o inglês, o hebraico, o italiano e o espanhol. Essa habilidade com idiomas mostrava não só a inteligência, mas uma curiosidade quase que sem limites. Ele era apaixonado por linguagem, mas também pela ciência. Gostava de anatomia, química, matemática. Queria entender como tudo funcionava no corpo e na mente. Agora você imagina, uma mente tão inquieta, tão curiosa, vivendo num mundo cheio de regras, cheio de censura e conservadorismo, é como ter um foguete preso dentro de um armário fechado. Mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar sair. Freud já intuía que o comportamento humano tinha muito mais camadas do que a gente podia perceber naquela época. Ele sentia que havia algo invisível que movia as nossas ações. Com 17 anos, ele entra na Universidade de Viena para estudar medicina. E aqui vale um parêntese. Freud não seguiu o caminho padrão. Demorou mais que o habitual para se formar. Mas não foi por falta de talento, mas porque ele mergulhou profundamente nas pesquisas. Trabalhou com professores, Ernest Bruck, um grande fisiologista que acreditava que todos os processos humanos podiam ser explicados por leis da física e da química. Freud absorveu esse rigor científico, mas começou a perceber que algo escapava a essa explicação puramente biológica. Era como se o corpo contasse só metade da história, e a outra metade tivesse escondida, guardada, dentro da mente. E foi esse espaço entre o físico e o subjetivo que a semente da psicanálise começava a germinar. Aqui já dá para ver um padrão. Freud sempre ia além da superfície. Se a ciência dizia é assim, ele perguntava, mas e se não for só isso? Essa inquietação faria com que um dos nomes mais influentes da história da psicologia viesse a surgir, como Sigmund Freud. Claro, ele tinha falhas e muitas ideias seriam questionadas com o tempo, mas ele abriu portas que ninguém antes havia aberto. E na clínica hoje, essa postura investigativa ainda inspira. Quando um paciente diz, não sei por que me sinto assim, o psicanalista não para na primeira explicação. Ele sabe que, por trás, podem haver histórias não contadas. Lembranças que foram reprimidas, desejos que nem o próprio paciente, naquele momento, pode se dar conta. E vamos combinar, né? Freud provavelmente seria aquele amigo que, no meio de uma conversa, te olharia e diria assim: você percebeu que acabou de falar da sua mãe? E te deixaria pensando nisso por uma semana. Enfim. Agora que a gente entendeu o ambiente onde Freud cresceu, como ele foi educado e o tipo de curiosidade que moldou aquela mente, a gente pode acompanhar o próximo passo. Vamos ver como esse jovem médico apaixonado por ciência começou a mergulhar em uma área que, mesmo distante da psicanálise, deixou marcas profundas no que ele viria a criar. Bom, no início da carreira do Freud, depois de se formar em medicina, Freud seguiu um caminho que, à primeira vista, parecia bem distante da psicanálise. Ele foi para a neurociência. Seu primeiro trabalho foi com Ernest Bruck, como eu havia falado, um grande nome da fisiologia na época. Ele defendia o funcionamento do corpo, inclusive o mental, que podia ser explicado por leis físicas ou químicas, né? Era uma visão bem mecanicista da mente. Tudo que a gente sente, pensa ou faz seria resultado de reações biológicas. E naquele momento Freud acreditava nisso. Mas para ele entender o corpo era o mesmo que entender a mente. Mas será que a vida humana se resume a impulsos elétricos e substâncias químicas? Ou será que existe algo mais, algo que não é visível, mas que está ali presente? Foi o que ele pensou. E foi nesse período que Freud se envolve com um tema que hoje causa polêmica, e estudou os efeitos da cocaína. Na época, a substância ainda era vista como segura e despertava muito interesse médico. Freud chegou a escrever artigos super entusiasmados, sugerindo usos terapêuticos, até como anestésico. Só que isso teve um desfecho trágico. O seu amigo, Ernest von Fleisch, que sofria de dores crônicas, seguiu as orientações de Freud e acabou desenvolvendo um vício severo. Foi um erro? Foi. Mas também foi um marco importante. Freud percebeu pela primeira vez como certas substâncias, e por analogia certos desejos, podem ter um efeito devastador sobre o nosso comportamento. A grande virada na carreira dele veio quando viajou para Paris para estudar com Jean-Martin Charcot, no hospital
Sampetrieri. Charcot era a referência no estudo da histeria e utilizava a hipnose como um recurso terapêutico. Freud ficou impressionado ao ver mulheres paralisadas, cegas ou com dores intensas que, sob efeitos da hipnose, tinham os seus sintomas suspensos, mesmo que temporariamente. O mais intrigante é que nenhuma apresentava lesões neurológicas. Se não havia uma causa física, de onde vinham esses sintomas? Essa pergunta ficou ecoando na mente dele. E foi aí que Freud começou a suspeitar de algo na mente, algo inconsciente, capaz de interferir diretamente no corpo. Quando volta para Viena, Freud se aproxima de Joseph Breuer, médico experiente e também interessado em casos de histeria. E foi com Breuer que ele conheceu um dos casos mais célebres da história da psicanálise, o caso de Ana O. Ana O apresentava múltiplos sintomas, paralisias, dificuldades de fala, alucinações. Breuer percebeu algo revolucionário. Quando ela conseguia falar sobre memórias e emoções reprimidas, os sintomas desapareciam. Ela mesma chamou isso de cura pela fala. E Freud ficou fascinado com aquilo. Foi ali que uma ideia começou a se consolidar. Os sintomas físicos poderiam ser expressões de conteúdos psíquicos reprimidos. Esse caso não só marcou Freud, como abriu caminho para as primeiras hipóteses sobre o funcionamento do inconsciente. E se a gente olhar para a clínica hoje, ainda vamos ver isso acontecer. Quando um paciente finalmente verbaliza algo que estava guardando, o corpo responde. A tensão muscular diminui, a respiração solta e até dores físicas podem ceder. Imagina se Freud tivesse Instagram naquela época. Ele postaria um antes e depois da paciente com uma legenda: uma conversa pode mudar tudo. E ainda responderia nos comentários com uma análise sobre as reações das pessoas. A partir daqui, Freud começa a se afastar da neurologia tradicional e romper com explicações puramente biológicas. Ele decide voltar o seu olhar para onde ninguém estava olhando, o interior da mente humana. Os desejos ocultos, os conflitos que moldam as nossas vidas. E é justamente nesse movimento que ele dá um passo decisivo ao criar algo totalmente novo, a psicanálise. Então aqui a gente chega num momento em que a psicanálise começa de fato a ganhar corpo. Depois de muitas observações clínicas, experiências com hipnose, estudos sobre a histeria, Freud percebe que o que realmente cura não é o transe, é a palavra, é o falar. Mas não é qualquer palavra, é aquela dita sem censura, sem planejamento, sem medo. A palavra que escapa. E justamente porque ela escapa, ela revela. Foi assim que ele desenvolveu o método de associação livre. Ele orientava os pacientes a dizerem tudo o que viesse à mente, mesmo que parecesse irrelevante, desconexo ou até absurdo. Com isso, o discurso começava a escorregar e o inconsciente se revelava em pequenos fragmentos. Bastava ele escutar sem interromper, anotar o que parecia sem sentido, para abrir espaço para uma nova forma de compreensão na clínica. O que antes era descartado como bobagem ou delírio, agora se tornava um material precioso de análise. Em 1895, Freud e Breuer publicaram o livro Estudos sobre a Histeria. Essa obra é considerada um marco oficial do nascimento da psicanálise como método terapêutico. Nesse livro, Freud começa a organizar as suas observações. Mulheres com sintomas físicos sem causa orgânica que melhoravam à medida que falavam sobre experiências traumáticas. E a conclusão disso? Esses sintomas histéricos eram expressões simbólicas de conteúdos reprimidos. Era como se o corpo falasse aquilo que a mente não conseguia elaborar. E quando essa fala acontecia de forma livre, o alívio aparecia. A partir dessas observações, Freud aprofunda 3 conceitos fundamentais: o inconsciente, a repressão e a formação dos sintomas. O inconsciente é a parte da mente onde ficam os desejos, memórias e emoções que a gente não suporta encarar. Eles são empurrados para fora da consciência, mas não desaparecem. Eles voltam disfarçados de sintoma. A repressão é o mecanismo que barra esses conteúdos de chegarem à consciência. Ela nos protege, mas também pode nos adoecer. E o sintoma é o retorno do reprimido. Ele volta numa forma distorcida, enigmática até, mas carregado de sentido. Freud não via o sintoma como algo a ser eliminado, mas como algo a ser escutado. Com o tempo, as diferenças entre Freud e Breuer se tornaram mais claras. Breuer acreditava que aliviar o sintoma era suficiente. Freud queria ir além, queria entender as causas profundas.
Enquanto Breuer buscava conforto, Freud buscava a verdade. E esse desacordo levou a um rompimento naquela parceria. E foi justamente essa solidão que deu a Freud a liberdade de avançar sem precisar negociar as ideias que iam contra o pensamento dominante naquela época. Foi nesse momento que Freud se consolida como fundador de uma nova abordagem, a psicanálise. Ela deixou de ser um experimento de consultório para se tornar uma teoria sobre a mente humana, com método próprio, linguagem própria e um impacto que atravessaria gerações. Se Freud vivesse hoje, provavelmente teria um canal no YouTube chamado O Sintoma e Você, ou algo do tipo. Mas, no fundo, ele ia querer desligar a câmera para ouvir o que você fala quando ninguém está ouvindo. Agora que a gente entendeu como a psicanálise nasceu, a gente pode dar um passo a mais e adentrar as ideias centrais de Freud. Vamos ver como ele estruturou os seus modelos teóricos e de que forma essas contribuições moldaram não só a clínica, mas também a forma como a gente entende a mente até hoje. Então, agora que a gente viu o nascimento da psicanálise, é hora da gente entrar no núcleo duro das ideias que sustentam essa construção. Freud não inventou um método clínico, ele propôs uma nova forma de compreender o ser humano. Uma maneira de olhar para o sofrimento, para os desejos e para os conflitos, não como falhas, mas como expressões legítimas da mente. E curiosamente, tudo começa aonde não se consegue ver, o inconsciente. Para Freud, o inconsciente não era só um depósito de memórias esquecidas, era uma parte ativa da mente, onde vivem os desejos, os impulsos, lembranças, afetos, porque em algum momento não puderam ser aceitos pela consciência. E a repressão? É o processo que empurra esse conteúdo para fora da consciência. Mas o reprimido não vai desaparecer, ele retorna nos sonhos, nos sintomas, nos lapsos, nas fantasias. O inconsciente fala, só que fala numa língua que é simbólica, disfarçada, que precisa ser decifrada. Para explicar o funcionamento da mente, Freud apresentou dois modelos teóricos. O modelo topográfico, que divide a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente, e o modelo estrutural, que descreve três instâncias psíquicas: o id, como fonte dos impulsos e desejos, o ego, que tenta negociar esses desejos com a realidade, e o superego, que representa as normas, a moral e os julgamentos. Freud viu o ser humano como um campo de conflito constante entre o que se quer, o que se pode e o que se deve. Outro pilar central são as pulsões. Freud descreveu como forças internas que movem o psiquismo em busca da satisfação. Primeiro ele falou da pulsão sexual, mas depois ampliou para dois grandes grupos: a pulsão de vida, que deu o nome de Eros, e a pulsão de morte, que deu o nome de Thanatos. Eros está ligado à preservação, o vínculo, a construção e a sexualidade. Thanatos está ligado à repetição, à destruição, à agressividade e ao retorno ao inorgânico. Ele usava essa expressão. Dentro de nós existe tanto o impulso de viver quanto o da tentação de desistir. A psicanálise convida-nos a escutar esses dois lados sem julgar. Então, chegamos a uma das ideias mais conhecidas e mais polêmicas, que é o complexo de Édipo. Freud observou que entre os 3 e os 6 anos, a criança desenvolve sentimentos ambivalentes em relação aos pais. Ele deseja de forma inconsciente a figura parental do sexo oposto, ou seja, o menino pela mãe, a menina pelo pai. E ele sente rivalidade com relação ao pai do mesmo sexo, o menino pelo pai e a menina pela mãe. Esse conflito, segundo ele, marca profundamente a formação do superego, da identidade e da capacidade de amar. Freud não falava de forma literal, ele nomeava um drama psíquico que é universal, o surgimento do desejo, da culpa, da proibição e da moral também. Essas ideias, o inconsciente, os modelos da mente, as pulsões, o Édipo, foram a base da psicanálise clássica. E mesmo que outras escolas tenham surgido depois com contribuições, continuam sendo uma referência obrigatória para entender a psique humana em profundidade. Bom, já que a gente está falando de infância, né, o nosso próximo passo aqui, a gente vai se aprofundar num dos aspectos mais revolucionários e desafiadores da teoria freudiana, a sexualidade infantil. A gente vai entender como ela se manifesta,
como se articula com o desenvolvimento psíquico e qual o papel decisivo do complexo de Édipo nesse processo. Então agora, a gente chega num dos temas mais ousados e provocadores da obra de Freud, que é a sexualidade infantil. Até hoje esse assunto provoca desconforto. Na época de Freud, então, foi praticamente um escândalo, tratado como heresia por boa parte da sociedade e da comunidade científica. Mas afinal, o que Freud queria dizer com sexualidade infantil? Com certeza, não era o que muitos entenderam, nem no passado e nem hoje em dia. Freud rompeu com a ideia dominante de que a infância seria um período de pureza, de neutralidade emocional, livre de conflitos. Para ele, a infância é um momento ativo e cheio de desejos, de fantasias, de prazeres e de angústias também. A criança não é um ser passivo, ela busca prazer desde os primeiros dias de vida. E esse prazer, para Freud, faz parte da sexualidade, não no sentido genital, mas como busca de satisfação. Por exemplo, o bebê que suga o seio da mãe não está apenas se alimentando, ele também está se relacionando com o corpo, com o outro, com o mundo. Freud organizou esse desenvolvimento em 5 fases, que chamou de fases psicossexuais. A fase oral, a anal, a fálica, a latente e a genital. Na fase oral, o prazer se concentra na boca. A sucção, a alimentação e a relação com o seio materno. Na fase anal, de 1 a 3 anos, o foco vai para o controle dos esfíncteres e é a base do segura ou solta, sabe? Do domínio sobre o próprio corpo, da relação com as regras. Na fase fálica, que vai dos 3 aos 6 anos, a criança descobre os genitais. A curiosidade sexual se intensifica, mas não daquele jeito adulto, e o complexo de Édipo começa a aparecer. A fase latente vai até a puberdade, com o recuo das tensões sexuais e foco em socialização, aprendizagem, a vida em grupo. E por fim, a fase genital chega na adolescência com a maturidade sexual e a possibilidade de vínculos amorosos mais estáveis. A gente vai aprofundar esses conceitos todos em outros módulos, certo? Cada fase deixa suas marcas. E quando uma delas não é bem vivida, a energia psíquica pode ficar presa ali, gerando certas dificuldades na vida adulta. O complexo de Édipo acontece na fase fálica. A criança direciona o seu afeto e desejo para o pai do sexo oposto e sente rivalidade pelo do mesmo sexo. Ela quer ser o centro do amor exclusivo daquela figura. E nesse processo descobre que existem limites, existem regras e existem hierarquias dentro do mundo. O Édipo não é sobre querer literalmente o pai ou a mãe. É sobre lidar com a descoberta de que a gente não pode ter tudo. A resolução desse conflito leva à formação do superego, a instância moral que regula os nossos desejos. Quando o Édipo é bem elaborado, a criança introjeta valores, aceita frustrações e constrói uma identidade mais sólida. Quando não é, podem surgir culpas excessivas, dificuldades afetivas ou padrões de repetição inconsciente. O Édipo não é um problema a ser eliminado, mas uma passagem necessária. É nesse processo que a criança deixa de ser tudo para alguém e começa a se tornar alguém para o mundo. Essa compreensão, para Freud e para a psicanálise, foi uma forma inédita de pensar o desenvolvimento emocional, os vínculos e a estrutura da mente. A sexualidade para a psicanálise não nasce na puberdade. Ela está presente desde o início da vida, em formas simbólicas, fragmentadas e aparece de diversas formas. Entender isso não é adultizar a infância, mas é respeitar sua complexidade emocional e, agora que a gente conheceu esse percurso psicossexual e o papel estruturante do Édipo, a gente segue para mais um ponto essencial. Como Freud transformou isso em prática clínica? É hora da gente entrar nos métodos terapêuticos e técnicas analíticas que ele desenvolveu para escutar e interpretar o inconsciente. A essa altura, a gente já entende um pouco os conceitos centrais da teoria freudiana. Mas como transformar tudo isso, né, o inconsciente, a pulsão, repressão, Édipo, em cuidado clínico? Como transformar a teoria em escuta, em acolhimento, em transformação real? E é aqui que entra a técnica. É aqui que a psicanálise deixa de ser só um corpo teórico e se torna viva, uma prática. O primeiro grande pilar da clínica psicanalítica é a associação livre. O paciente é convidado a dizer tudo o que vier à mente, sem censura, sem ordem, sem tentar fazer sentido e sem medo de ser julgado. Freud percebeu que quando as palavras fluem sem filtro, o inconsciente se manifesta nos detalhes. Uma troca de palavras, um lapso, um silêncio. E é exatamente nesses detalhes que mora o material mais rico da análise.
Aqui o analista não conduz a conversa, ele escuta. Ele se torna um espelho que reflete, mas não interfere. Outro instrumento que é fundamental é a interpretação dos sonhos. Freud chamava o sonho de estrada real para o inconsciente, ou via régia. Durante o sono, a censura do superego relaxa, o inconsciente se manifesta de forma mais livre, mas ainda assim muitas vezes disfarçada. Por isso o sonho precisa ser interpretado. E ele tem dois níveis: o conteúdo manifesto, que é aquilo que a gente lembra, e o conteúdo latente, que é aquilo que o sonho realmente tenta expressar. Sonhos não entregam verdades objetivas. Eles revelam desejos travestidos, sentimentos recalcados, angústias que ainda não têm nome. Outro eixo essencial da técnica é a transferência. Ao longo do processo analítico, o paciente começa a deslocar para o analista sentimentos antigos, como amor, ódio, ciúme, admiração, que originalmente eram ligados a figuras importantes dele na infância. Isso não é um obstáculo, é matéria-prima da análise. Mas não é só o paciente que sente, o analista também é afetado. E isso se chama contratransferência, as reações emocionais do analista frente ao paciente. No fundo, a análise é um encontro de dois inconscientes. Cada movimento do paciente ativa algo no analista e vice-versa. Nesse cenário, o analista não é um mestre nem um conselheiro, ele é um continente psíquico. Ele contém, ele é algo que sustenta os afetos, os conflitos, as projeções do paciente. Ele escuta o que é dito e também aquilo que é silenciado. Não oferece respostas prontas, mas desenvolve perguntas capazes de abrir novas trilhas, novos caminhos. A cura para Freud não vem do analista, ela vem do paciente, quando ele encontra a própria verdade. E a partir dela consegue construir os seus novos caminhos. A técnica psicanalítica não é neutra no sentido frio nem passiva. Ela é humana, baseada no silêncio, na escuta, na confiança. A confiança de que até o que se repete, o que dói e o que incomoda tem sentido. Agora que a gente conheceu um pouco a psicanálise, como ela funciona no consultório, a gente pode olhar para fora e entender como ela cresceu e como ela se espalhou no mundo. E como o Freud lidou com tensões, rupturas e controvérsias que surgiram no meio desse caminho. A essa altura, a psicanálise já não era apenas um experimento, ela começava a ganhar o mundo. Mas, como toda ideia que confronta um senso comum, o crescimento não foi tranquilo. Foi marcado por adesões apaixonadas e rupturas dolorosas. E também uma grande resistência por parte de uma grande parte da sociedade. Esse costuma ser o destino das ideias que desafiam verdades estabelecidas. Ou elas são ridicularizadas ou combatidas, ou os dois. Em 1902, Freud funda a Sociedade Psicanalítica de Viena, um pequeno grupo de médicos e intelectuais que se reunia regularmente na sua casa para discutir casos clínicos e aprofundar os fundamentos da psicanálise. Essas reuniões ficaram conhecidas como as Quartas-feiras Psicanalíticas e se tornaram o primeiro núcleo institucional do movimento. Entre os participantes estavam nomes que mais tarde seriam gigantes por conta da própria história, como Alfred Adler, Carl Jung, Sandor Ferenczi. Todos eles fazem parte da coleção Direto ao Ponto e terão seus cursos dedicados aqui também. Era um tempo de efervescência teórica, mas também de disputas intensas. Com o passar dos anos, divergências conceituais começaram a aparecer. Freud defendia que a sexualidade era o núcleo da vida psíquica, mas nem todos concordavam com ele. Adler rompeu com Freud e desenvolveu uma psicologia centrada no sentimento de inferioridade e na busca por poder. Jung rejeitou a centralidade na sexualidade e propôs uma psicologia mais simbólica e espiritual, criando o conceito de inconsciente coletivo. Essas separações foram dolorosas para Freud. Ele temia que a psicanálise perdesse rigor e se diluísse em interpretações subjetivas demais. Mas, paradoxalmente, esses conflitos ajudaram a expandir o campo. Novas escolas surgiram, novas perspectivas se abriram e o estudo do inconsciente ganhou mais vozes. Do lado de fora, a resistência também era grande. A medicina da época considerava absurda a ideia de sintomas físicos que pudessem ter origem emocional. A sociedade via como um escândalo essa noção de sexualidade infantil e de desejo inconsciente. Freud foi acusado de obscenidade, de charlatanismo, até de corrupção moral. Mesmo assim, ele seguiu. Foi persistente, foi incansável, escreveu, publicou, respondeu críticas e foi refinando a teoria a partir da sua escuta clínica, né? Apesar da rejeição oficial, as ideias de Freud começaram a ressoar em outros campos. Filósofos, artistas, escritores
encontraram na psicanálise uma nova lente para interpretar o mundo. Vários artistas incorporaram conceitos freudianos em suas obras. Ideias como o inconsciente, o sonho, a pulsão, a repressão passaram a aparecer na literatura, nas artes visuais, no cinema e até na teologia. A psicanálise saiu do consultório e entrou para a cultura. Ganhou espaço no debate público, na crítica social, no imaginário popular. A expansão da psicanálise foi marcada por essas rupturas e controvérsias, mas também por uma fertilidade intelectual bastante impressionante. Freud conseguiu manter a base da sua teoria sólida, mesmo diante de conflitos internos, de ataques externos. E agora, para entender um pouco melhor essa dimensão humana por trás desse legado, vamos olhar para os últimos anos de Freud, para o período de exílio, a luta contra a doença, e mesmo assim ele tendo continuado com a sua produção intelectual. Depois de décadas desenvolvendo a sua teoria, escrevendo sem descanso e enfrentando críticas e rompimento, e olha, esse cara escreveu muito. Mas então Freud chegou no capítulo final da sua vida. Um capítulo marcado por dor, mas também por firmeza, por perdas, mas persistência e resistência. É curioso como, para alguns, os últimos anos são de descanso, mas para ele foi de luta até o último dia. Em 1938, com a ascensão do nazismo, a situação dos judeus na Áustria se tornou insustentável. E Freud, já com mais de 80 anos, viu seus livros sendo queimados em praça pública, sua filha Ana interrogada pela Gestapo e sua casa sendo invadida. A pressão internacional permitiu que ele fugisse de Viena com a família, mas apenas depois de conseguir pagar uma quantia absurda para os nazistas e assinar um documento afirmando que havia sido bem tratado. Mesmo diante da perseguição, Freud não perdia o seu sarcasmo e comentou que assinaria qualquer coisa, desde que pudesse acrescentar, com as maiores recomendações da Gestapo. Enfim, ao chegar a Londres, Freud já convivia há anos com um câncer na mandíbula. Foram mais de 30 cirurgias, muita dor, dificuldade para falar, se alimentar, mas nada disso o impediu de continuar escrevendo. Mesmo no exílio, mesmo com dor, a produção dele continuou. A força de Freud não era física, era mental. Ele tinha um compromisso inabalável com o pensamento. Nos últimos anos, ele escreveu uma das obras mais ousadas da sua trajetória, O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Nesse livro, Freud sugere que Moisés teria sido um egípcio e que o monoteísmo possuía raízes mais complexas do que a tradição religiosa admitia. Mais do que um ensaio histórico, esse texto é uma reflexão sobre identidade, culpa coletiva e a relação entre fé, memória e repressão. Mesmo perto da morte, Freud ainda desafiava dogmas, inclusive os religiosos. Em 1939, em Londres, Freud faleceu aos 83 anos. Foi assistido pelo seu médico e amigo que aplicou doses de morfina a pedido dele mesmo. Um ato que muitos consideram como eutanásia. Ele morreu longe de Viena, mas cercado por parte da família, deixando uma obra que transformaria para sempre a compreensão da mente humana. O exílio tira Freud de Viena, mas não tirou Viena de Freud, e muito menos apagou o seu nome da história. Na verdade, o exílio fortaleceu ainda mais a imagem dele como pensador destemido. Alguém que enfrentou não só as repressões internas da mente, mas também as repressões do mundo. Freud não teve uma vida fácil, mas foi até o fim com coragem, com clareza e com propósito. E mesmo diante da dor, nunca deixou de pensar e de escrever. E talvez seja justamente por isso que a psicanálise continua viva, porque ela nasceu do encontro entre o sofrimento e a palavra. E agora, no próximo módulo, a gente vai olhar para o impacto, para o próximo módulo, não, desculpa, para o próximo slide, vamos falar aqui sobre o impacto, né, e a influência do legado de Freud até os dias de hoje. E depois de tudo isso aqui que a gente viu até agora, né, uma pergunta é inevitável. O que ficou? O que permanece? Ele morreu em 39, a trajetória dele segue viva, inquieta, continua provocadora. Se o corpo dele foi enterrado em Londres, as ideias que ele lançou se espalharam pelo mundo, germinaram e frutificaram. E continuam a gerar debate. A psicanálise não é apenas uma teoria, é uma escola de pensamento clínico e a base clínica da psicologia moderna. Antes dela, o tratamento para o sofrimento psíquico passava por moralismo, religião, contenção física ou punição. Freud foi o primeiro a propor que o sofrimento da mente podia e deveria
ser escutado. A escuta, a associação livre, a atenção flutuante, a transferência, tudo isso virou parte da base da psicoterapia como a gente conhece hoje. Mesmo abordagens que não se dizem, aliás, psicanalíticas, carregam influências diretas de Freud, ou indiretas. A psicanálise mudou não só a forma como a gente trata o sofrimento, mas como a gente compreende ele. Freud não parou na clínica. Suas ideias atravessaram os muros da psicologia e chegaram na literatura, na filosofia, nas artes, como a gente falou agora há pouco. A linguagem do inconsciente inspirou escritores como Kafka, Proust, Virginia Woolf, influenciou pintores como Dalí. Na filosofia, pensadores como Nietzsche, Foucault, ou confrontavam as suas ideias ou acompanhavam. Até na teologia, os seus textos sobre culpa, ritual e mito abriram novas leituras. Freud mostrou que toda a produção humana, seja um romance, uma pintura, um gesto, um sintoma, pode ser lida como uma expressão de um desejo. E é claro, com tanta influência, vieram também as críticas. Alguns o acusaram de exagerar na centralidade da sexualidade, outros questionaram seu método, a validade científica da teoria. Muitos romperam com ele, mas quase ninguém ignorou a importância que ele teve, ou que ele tem. Após a sua morte, a psicanálise se diversificou. Surgiram freudianos ortodoxos, os kleinianos, lacanianos, winnicottianos, os junguianos e por aí vai. Cada um ampliando ou reinterpretando os conceitos criados por ele. Ele não deixou uma doutrina fechada, deixou um campo aberto, um convite à investigação e à escuta. Hoje ele é reconhecido como uma das figuras mais importantes da história moderna, não só pela psicanálise, mas por ter revolucionado o modo como a gente pensa a mente humana. Ele trouxe à tona aquilo que estava escondido, nomeou o indizível, deu forma àquilo que vivia nas sombras. Freud não só explicou a mente, ele nos ofereceu um espelho e nos ensinou a coragem de olhar para dentro. O legado de Freud está presente em cada escuta clínica, em cada texto, cada desejo, em cada gesto de alguém que tenta compreender a si mesmo com mais profundidade, ou ao outro. Ele está presente aqui agora. E bom, então por aqui a gente vai finalizando, vamos nos encaminhando para o fechamento então aqui desse módulo, né? Vamos concluí-lo com sucesso. Bom, chegamos no final do módulo 1, né? Esse primeiro módulo desse curso de 10 módulos. E talvez aqui você já sinta que algo começou a se reorganizar aí dentro. Se sim, é porque Freud talvez tenha começado a fazer efeito. Nós voltamos lá na infância daquele menino judeu curioso, que lia grego e latim e queria entender o que se passava na mente humana. Vimos como ele mergulhou na medicina, se encantou com a hipnose e depois decidiu escutar o que ninguém estava escutando. Escutar a palavra, o sintoma, escutar o silêncio. Freud criou a psicanálise não como uma técnica qualquer, mas como uma forma de olhar, de escutar, de pensar a existência. Falou de inconsciente, repressão, sonhos e sintomas. Tirou a infância daquele pedestal da inocência que não desejava nada. Explicou o desejo, o medo, a culpa, com coragem, sem medo de se incomodar. Ele não só revolucionou a clínica, ele deixou marcas na arte, na literatura, na filosofia, e mais de um século depois ainda provoca debates. Talvez o maior legado dele seja que foi a coragem de olhar para dentro. Foi essa coragem de olhar para dentro, de escutar o que dói, de acolher aquilo que não se encaixa, sem censura, moralismo ou respostas prontas. Se esse módulo te fez pensar, questionar ou até se incomodar, eu acho ótimo. O meu objetivo aqui foi atingido, com sucesso. Porque a psicanálise começa justamente aí. E, enfim, nos próximos módulos a gente vai se aprofundar mais. Se aprofundar nos conceitos, se aproximar da teoria, aproximar a teoria da prática e seguir explorando esse território fascinante que é o inconsciente. No próximo encontro, a gente abre a porta de uma das formulações mais conhecidas de Freud e talvez uma das mais mal interpretadas, que é a estrutura da mente, com o id, o ego e o superego. Te encontro lá. Nos vemos no módulo 2, de Sigmund Freud direto ao ponto.